Pode haver ficção na realidade e realidade na ficção. A companhia Hiato trouxe para Salvador 4 monólogos para discutir o limite entre ficção e realidade. O que é real e o que é imaginado? Ficou confuso? Então, se dispa do personagem e entre na cena para tirar as suas próprias conclusões. Eu queria ter tido um personagem na vida. O personagem que eu faria seria uma bailarina. Ela teria um irmão. Toda vez que ela se levantasse para dançar, todos iam parar de fazer o que estavam fazendo, iam repousar os talheres, iam assistir ela dançar. E ninguém ia comer frango. Na verdade, ficção, é o 4º espetáculo da companhia Hiato, né? Em todos os espetáculos a gente sempre... a gente sente que é tudo um espetáculo é o resultado do questionamento do espetáculo anterior. Então o ficção é um pouco o questionamento, é um acúmulo de questionamentos que a gente trouxe nos outros 3 espetáculos. No Jardim, que é o espetáculo anterior que a gente apresentou aqui na Bahia, a gente já usava a biografia dos atores, mas aí dentro de um contexto ficcional a gente queria ver como esse depoimento pessoal podia criar uma dramaturgia, uma outra ficção. Eu estaria aqui deitado. Desculpa pelo constrangimento do pessoal de cima. Mas a gente tentou fazer, ao invés de colocar a realidade em cena, a gente tentou se perguntar ao contrário, se é possível fugir da ficção na vida. E aí a gente encontrou situações de vida, situações biográficas, e a gente tentou ficcionalizar essas situações, e encontrar padrões de ficção na própria realidade. E aí cada ator trouxe um questionamento para o seu solo, e a partir desse questionamento a gente foi ficcionalizando isso para tornar isso um espetáculo que tem uma aparência de realidade, mas completamente construído. Como se fossem várias vozes de vários países, várias línguas diferentes. Cada ator é autor do seu solo, mas ele colaborava nos outros solos também. Então foi tudo muito coletivo, então os questionamentos de um solo, as provocações de um solo interferiam no outro solo, para que eles tivessem uma unidade mesmo. Apesar de cada um ser um questionamento muito íntimo, tentando entender mesmo como um acontecimento tão privado pode servir para uma discussão pública. Nós coelhos nascemos livres, mas nós temos que ser domesticados para poder viver em comunidade. Foram solos autobiográficos e eu decidi que o meu solo seria sobre mim e meu pai. E a gente teve relações cortadas por 6 anos e eu resolvi falar sobre isso. Nós coelhos nós podemos ter um parceiro só para o resto da vida, ou não. Nós coelhos podemos ter muitos filhotes, ou nenhum, tá bom? Fica à vontade, viu? Vai no seu limite. Construí um espetáculo de 50 minutos falando sobre si, então a gente fazia algumas costuras, dava uma incrementada aqui, então tem horas que a gente até esquece o que foi que a gente inventou ou tal, mas no meu caso tem meu pai real que está contracenando comigo, faz parte do espetáculo junto. Isso é uma coisa que eu revelo só durante o espetáculo e a presença dele real ali torna um fio de tensão muito forte, assim, né? Então faz com que tudo seja muito crível, assim. Vou pedir para que o coelho não leia porque eu também não quero me comprometer. Dissecar um animal não ensina sobre sua natureza real. Para isso é necessário compreendê-lo, amá-lo, identificar-se com ele. O contraponto é essa figura coelho que eu trago pra gente, é uma analogia que eu faço através dessas metáforas de um vocabulário coelístico que eu falo. Eu consigo falar de um monte de coisas, de ampliar muitas coisas para poder falar de mim mesmo. A ideia era um pouco essa, de fazer com que colocar o espectador, eu espero que isso aconteça, de colocar um espectador num lugar instável mesmo, sempre em dúvida, nunca num lugar, brincar com os limites mesmo e as convenções do teatro. Então tudo que já é convencionado, a gente começa a questionar e a gente cria uma dúvida mesmo. Dúvida do que é real, do que é ficcional, dúvida de se já começou, se ainda não começou, dúvida de se é o ator ou se é o personagem, dúvida de se isso é uma verdade ou uma mentira. Qual o limite da ficção também, né? Um pouco colocar o espectador sempre oscilando entre a realidade e a ficção. Ai, não dá, Fê. Não dá. Visivelmente, isso é uma tentativa sua de se esconder atrás de uma personagem.